Hoje eu sou formada, né, graduada, pós-graduada, sou pedagoga. Foi assim uma área que Deus me trouxe para para Jesus mesmo, né? Para mim fazer a obra do Senhor. Essa pedagogia hoje ela abriu minha mente para que eu possa trabalhar com pessoas. Eu trabalho, né, como orientadora, conselheira, mas eu vim de um, eu não sei como eu estou aqui, gente, é um milagre. Porque a minha mãe, ela foi entregue para o meu pai, que eu não conheci. Gente, é tão estranho falar olhando para minha filha, meu Deus Então do olha para a céu. câmera, pode olhar. Meu Deus, eu fico Ah, contando minha vida, já tô nervosa, eu fico olhando por ela. isso que eu falei que eu não poderia gravar, eu sendo a entrevistadora. Mas assim, ó, pode olhar para a câmera. Pode, Pode. porque eu olho para ela assim, aí eu Porque fico quando assim, é um gente, convidado, nós conversa pessoal, ela vai me contando a história, vai. olhando Pode os contar, olhos. olha nos olhos de quem tá ali, ó. Ah, isso, vou olhar para vocês, gente, que aí eu fico com vergonha, você pensa. Mas então o que que acontece? A minha mãe foi entregue para o meu pai, ela tinha 12 anos e o meu pai 36 anos, né. E quando minha mãe teve o primeiro filho, meu irmão hoje 60 e poucos anos, ela tinha 14 anos. Oi, Esther. Não, abaixa a cabeça aí não. Aí O que tá bom. foi? Aí o que que aconteceu? Ai, gente, parece um cisto no meu olho. Minha mãe teve 3 meninos homem, a última uma filha mulher. Aí o que que aconteceu? Tô nervosa, gente. Aí o que que aconteceu? A minha mãe fugiu e deixou os filhos. E foi morar com meu tio. Naquela época, mulher solteira era muito difícil. E ela tinha um ódio terrível do meu pai de sangue. E aí, com 2 meses, ela descobriu que estava grávida. E agora? Será o que que aconteceu que aquele bebê no ventre? Tudo que se dizia é, abortivo, minha mãe tomou para me abortar. Tudo que se dizia que era abortivo. E como que eu fiquei sabendo disso? Com 7 anos depois, ela me batia, ela me espancava. E ela dizia: essa desgraça não morreu. Bebi tudo que eu podia para matar essa desgraça não morreu. E depois, com o passar dos anos, já casada, ela foi me contando a história. Bem, aí nasci, meu pai, que era agora padrasto, que eu já tinha 2 meses e casou com a minha mãe, eu fui assim com o tempo, assimilando, ajuntando as coisas, as falas, né, as conversas. Ele tomou um ódio de mim muito profundo. E ele disse que se minha mãe engravidasse uma filha mulher, ele mataria. Né? Então, creio eu, porque ele tinha ódio de mim. Então, essa fase eu passei só de sofrimento. Aí, quando nasceu o primeiro homem dele, e o primeiro homem dele morreu com 3 anos de idade. Nós viemos, eu já tinha uns 5 anos, nós viemos morar em Goiânia. Por causa disso, minha mãe ficou alcoólatra, meu pai também ficou alcoólatra. E quando eles vieram morar em Goiânia, eles ganharam um porão para morar. Isso vocês eram do interior de Goiás, né? Nós éramos de Paletó. Paletó, antigamente, hoje Vicentinópolis, né? Uma cidadezinha. Ai, assim, foi o que eu sinto que foi a melhor fase da minha vida foi ali, até os 5 anos. Porque eu diretamente eu não absorvia os maus tratos, né? Ah, eu só lembro assim, minha mente das coisas boas, né? Só alguns lapsos de memória, uns 3 só. Viemos para Goiânia, minha mãe não penteava meu cabelo era lisinho, lisinho. E meu cabelo, ele teve que rapar, cortou bem no pezinho. Eu vestia roupa de homem. Os meninos na rua achavam, nunca esqueci, falava assim, menino, vem jogar bola. O outro falava, não, ele é mulher. Eu nunca esqueci isso daí. E aí, meu pai e minha mãe me espancavam muito. Nisso, antes do meu irmão morrer, a minha mãe teve uma menina mulher. E passou a ser a única filha do meu pai, padrasto,
E ele adorava essa menina, porque o outro tinha morrido e ele se apegou nela. E depois nós viemos para Goiânia, nós mudamos para na Vila Nova ali, por um lugar que tinha sido terreiro, né? Ali fazia trabalhos. E ali os demônios, eles corriam atrás de mim. Minha mãe e meu pai moravam no cômodo. Ali eu passei pelo primeiro abuso. Eu não fui estrupada, mas eu passei pelo primeiro abuso sexual. Eu tinha ali já 7 para 8 anos. Aí o que aconteceu? Minha mãe descobriu a minha irmã na creche vizinha, 8 anos depois, através de mim. Porque essa irmã minha, nós parecíamos ser gêmeas. E os meninos iam para a escola, eu não podia estudar, minha mãe me matriculou, mas meu pai não me deixou, porque o carro ia me matar e a rua não tinha movimento. Mas aí não deixou minha mãe levar eu para a escola. Minha mãe ainda alcoólatra e meu pai alcoólatra. Aí passava as meninas da escola, eu sonhava em ir para a escola. Eu tinha 7 anos de idade. Aí as meninas ficavam me chamando de Fatica, Fatica, Fatica. E eu falava, mãe, as minhas estão me xingando. Minha mãe foi averiguar e elas disseram, não, que tinha uma menina lá na creche, que lá não era uma creche, era um orfanato. Tinha uma menina no orfanato que parecia muito comigo. Minha mãe foi ver e era minha irmã. Aí sempre eu ia lá para esse orfanato, ficar com ela. Minha mãe descobriu meus irmãos. E meu irmão, com 18 anos, descobriu o endereço da minha mãe. E sempre ia para lá. Minha mãe saía e deixava eu com ele. E ele me abusava. Como eu tinha o sonho de estudar, ele ensinava eu a escrever meu nome e, ao mesmo tempo, abusando, pegando as minhas partes íntimas. Né? E eu não tinha noção, o meu foco, o meu pensamento estava ali em escrever, em aprender meu nome, era meu sonho. E não fui estrupada, mas fui abusada várias vezes pelo meu irmão, não pelo meu padrasto. Aí dali nós mudamos para o Santa Genoveva, mudamos para lá. Aí lá foi terrível. Lá foi muito terrível. Lá, hoje eu sou muito grata a 2 pessoas que era dono do bar, que falava para o meu pai. Nós morávamos no fundo, não do bar, mas no lote abaixo. E eu já com 11 anos ali, foi 11 anos ali, eles começaram a falar para o meu pai que tinha que colocar eu na escola. E até que meu pai colocou na escola. Lá era cachaça, lá era bebida. Eles bebiam muito, brigavam muito, quebravam as coisas de casa, tudo. Gente, eu até pulei coisas aí. Quebrava as coisas de casa. Eu via meu pai carregando o colchão e uma sombra preta, carregando o colchão para ele dormir lá no meio do mato. E ali o diabo corria atrás de mim a noite inteirinha, do espírito, né, da gente, e passava debaixo da cama e ele corria e me atentava. Minha mãe ali, ela engravidava, tomava remédio abortivo. E eu lembro como se fosse hoje o neném desse tamanhozinho, e só com a perninha, o outro tinha diluído, sabe? Nossa, uma coisa terrível, no meio das roupas de molho, e ela gritando na casa do vizinho, sabe? Passando mal. Gente, eu tive uma infância terrível, terrível. Tem um intervalozinho, aquela propagandazinha, tchu, 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 tchu. O que você quer fazer no intervalo aqui? Respirar! Gente, antes dos 11 anos, quando eu tinha 7, meu pai mudou para Jardim Guanabara. No Jardim Guanabara. Gente, acho que esse é um podcast diferente, porque meu pai. Aí o que acontece? Meu pai mudou para o Jardim Guanabara. Aí lá, eu já fiz 9 anos lá. Lá era barracão, hoje não, hoje é casas, né? Lá era barracão e tinha vizinho de cá e o dono do lote.